Olá, alunos do primeiro ano. Eu sou a professora Célia, professora de artes aqui do Núcleo de Londrina. Na aula de hoje, iremos abordar uma das correntes artísticas que marcaram o século XX. Corrente essa, o cubismo. Falaremos da sua origem, do seu contexto histórico, dos principais artistas, conheceremos algumas obras. Falaremos também da primeira fase do cubismo, a cezanniana ou pré-analítica, de 1907 a 1909. A segunda fase, analítica ou hermética, de 1909 a 1912. E a terceira fase, a sintética, de 1912 a 1914. Então, o cubismo vamos conhecer através do contexto histórico, dos artistas e das características do movimento. Historicamente, o cubismo surgiu com as obras do Cézanne. Cézanne foi um pintor pós-impressionista francês que forneceu base para essa fase inovadora. As obras do Cézanne, mesmo lá no impressionismo, elas tinham características cubistas. O cubismo acontece também, aqui falando do contexto histórico, numa época marcada por inovações tecnológicas, quebra com o pensamento tradicional e tensão política, que precedeu a Primeira Guerra Mundial. Então, o movimento teve início no século XX, mais precisamente em 1907, uma época marcada por inovações tecnológicas, tensão política e Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Nesse movimento, que tem como característica a observação da realidade sobre diferentes perspectivas, envolvendo a geometrização das formas como representação, temos dois artistas como principais fundadores, o Pablo Picasso e o Georges Braque. Também podemos citar o Duchamp e o Diego Rivera. O cubismo influencia também a literatura, com o João dos Passos e o Vladimir Mayakovsky. Na literatura, os escritores buscaram semelhantes procedimentos aos artistas plásticos, levaram para o texto a fragmentação, representados por meio de metáforas e analogias. Essa é uma obra do Cézanne lá no impressionismo, e a gente percebe aqui geometrização das formas, base essa que os artistas usaram para começar aí, dar início ao cubismo. O cubismo valoriza as formas geometrizadas dos objetos e retrata como se esses objetos estivessem partidos. É como se você visse um objeto de todos os lados, mas isso num terreno plano. Então, essa é a mais importante característica desse movimento, a representação de objetos através de múltiplos pontos. Também temos como características o antitradicionalismo, que rompe com os conceitos da harmonia, da proporção, da beleza e da perspectiva. Características essas que a gente já viu em movimentos anteriores. A fragmentação das formas e distorção da realidade também é característica desse movimento. A obra é considerada um marco inicial aí do cubismo. Aqui a gente tem a obra do Pablo Picasso e do Georges Braque. Para a gente conhecer e fixar, a gente vê que tem bastante geometrização nas formas, respectivamente Pablo e George. Essa é a obra também do Pablo Picasso, que é um marco aí do cubismo. Esse movimento do artista Pablo Picasso, de 1907, a Les Demoiselles d'Avignon, as damas d'Avignon, a nudez feminina retratada de maneira diferente. Foi uma obra que, quando apresentada, causou bastante impacto aí na população. Essa obra ela rompe com a estética clássica, né, a revolução da arte no início do século XX, é caracterizada pela pintura de modelos planos e irregulares. São figuras dessemelhantes, né? Uma não se parece com a outra, mas a gente percebe que em duas das personagens aqui, da figura do
do Pablo, que ele quis retratar, com máscaras africanas. Então a gente percebe que duas usam máscaras africanas. Picasso teve uma fase com forte influência da arte africana, sobretudo quando ele visitou o museu em Paris e lá ele a conheceu. Então ele se encantou, porque era uma arte que não tinha limites. O artista criava, né? Essa imagem próxima aqui, então, La Demoiselle d'Avignon foi a obra marco do cubismo, apresentada então no Museu de Paris e causou bastante impressão nos artistas. Vamos lá então. Se temos a obra de Moisés d'Avignon como um marco assim, inicial desse movimento, uma das mais importantes dentro do movimento cubista, sem dúvida é também feito por Pablo Picasso, isso em 1937, é uma enorme pintura, ela mede 7 metros e aqui 3. Então ela é bem grande, é um painel enorme, essa obra do Pablo, feita em 1937. O artista expressa sua indignação, o seu protesto contra a guerra. Guernica, retratada em técnicas do movimento cubista, mostra o ataque à vila de Guernica, uma pequena cidade na Espanha, cerca de 6 mil habitantes, então uma cidade pequena. Estima-se que 1.600 pessoas morreram, daí entre essas pessoas estão mulheres e crianças. Picasso concluiu essa obra em 3 semanas, e a medida dela é 7 metros por 3, né, como eu comentei com vocês, e ela é feita a óleo. Então, o Picasso, ele usou nada colorido, sempre o preto, o branco, o cinza, alguns toques de bege e azul. E durante a execução dessa obra, ele permitiu que fosse tirado fotos. Então, como as fotos eram em preto e branco, acredita-se também que isso tenha influenciado o artista, porque ele tinha a intenção de colocar uma lágrima vermelha em um dos olhos da mulher que está retratada aqui nessa obra, né? E analisando, a gente percebe assim que foi o que ele quis expressar: angústia, dor, aflição, tristeza do povo espanhol, né? Vamos ver um pouco do cubismo analítico. O cubismo analítico é total decomposição dos objetos representados. É como a gente desmembrasse um objeto e tentasse colocá-lo todo num plano só. E sua característica é total decomposição então, dos objetos representados em vários ângulos, e dessa forma sua imagem pode ser vista e interpretada sob diferentes ângulos, o que dá às obras a aparência de bidimensional. Também Pablo Picasso e Georges Braque foram os artistas precursores. Vamos para o cubismo sintético. Já no cubismo sintético, esse momento, há uma certa redução da fragmentação dos objetos, tornando as figuras novamente reconhecíveis. Há a inserção de colagens como madeira, tecido, papel, vidro. Então, se o cubismo analítico buscava desfragmentar um objeto, o cubismo sintético tratava de achatar a imagem, vários últimos traços do espaço tridimensional, mas ambos movimentos buscavam aproximar o observador da arte, exigindo detalhada observação. O cubismo no Brasil. No Brasil, alguns artistas sofreram influência do cubismo. Alguns artistas modernistas sofreram influência do cubismo, tais como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, o Antônio Gomide. Apesar de não terem se expressado como cubista, a influência do movimento dos artistas modernistas, do modernismo brasileiro, percebe-se em algumas obras de Tarsila como essa, né? A Caipirinha, a Boba, da Anita Malfatti. Então, assim, os artistas brasileiros não se expressavam
como cubistas, mas tiveram grande influência e nas suas obras eles usavam bastante da técnica cubista. Concluindo, o movimento cubista foi de grande importância para o mundo artístico da época, contribuiu para o aparecimento, né, de novas vanguardas artísticas, alargou os horizontes plásticos, mostrando neles materiais comuns de uso cotidiano, até aí completamente alheio ao mundo artístico. Agora que conhecemos o movimento cubista e suas fases, faremos a nossa arte cubista. Com a técnica da colagem, nós vamos fazer uma releitura do cubismo sintético. Você vai criar, você poderá usar madeira, jornal, você vai poder usar tecido. Como suporte, nós vamos usar papelão, uma caixa. Então, trago na próxima aula cola, tesoura e os objetos que vocês quiserem para a gente fazer essa atividade. O objetivo, então, o objetivo da atividade é misturar desenho e colagem, dando volume e dimensão na composição da nossa atividade, ok? Obrigada e até a próxima aula. Nossa.